Olá pessoal, estamos de volta. Vamos dar seguimento aqui no curso de questões para o concurso do Cresce. Paramos na última aula na questão número 72. Já foram 72 questões aí apenas da Lei 6.530 e do Decreto 81871, hein? Ainda tem muitas e muitas questões acerca das resoluções ainda, que nós nem entramos nas resoluções. Então, sem demora, vamos para a questão número 73, ok? Conforme a Lei 6.530 de 78, o corretor de imóveis e a pessoa jurídica inscritos em conselho regional é permitido. Então, está falando aqui, conforme a lei, é permitido anunciar imóvel loteado ou em condomínio, mencionando o número de registro do loteamento ou da incorporação no registro de imóveis. Isso aqui está correto, é o gabarito da questão. Está lá no artigo 20, né, que já vimos. Vou botar o inciso 5 da lei, já que no enunciado está falando na lei, tá? Tem lá no decreto também essas informações, mas quando vier um enunciado aqui falando de lei, a gente vai no artigo na lei, tá? B. Prejudicar por dolo ou culpa os interesses que lhe foram confiados. Não, isso aqui é vedado, né? Isso aqui é vedado, tá lá no artigo. Isso aqui é vedado. Isso aqui é uma infração disciplinar, tá? Anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja. Também trata-se de uma infração disciplinar, está errada, tá? Isso aqui não é permitido. Isso aqui é vedado e vedado. Negar aos interessados a prestação de contas ou recibos de quantia documentos que lhe tenham sido entregues a qualquer título. Isso também é vedado para o corretor de imóveis. Auxiliar ou facilitar qualquer meio o exercício da profissão aos não inscritos também é vedado. Então é permitido a letra A, anunciar imóvel loteado em condomínio, mencionando o número de registro do loteamento ou da incorporação de registro de imóveis. Ok? Vamos para a próxima questão de número 74. Bem tranquila. Sanção disciplinar é moleza para a gente, né? De acordo com a Lei 6.530, não consta como sanção disciplinar prevista expressamente na lei cancelamento da inscrição com apreensão da carteira nacional, suspensão da inscrição até 90 dias, advertência por escrito. Não, advertência, fala daí que eu escuto aqui, verbal, advertência verbal, censura. Aqui de novo eles não colocaram a multa também é uma sanção disciplinar, ok? Ótimo. Depois dá uma lida no artigo 21 e seus incisos, bem tranquilo e sereno. Questão número 75. Em relação às sanções disciplinares, outra vez, previstas no decreto, agora no decreto 81.871 de 78, assinale a alternativa correta. Caberá recurso com efeito suspensivo de ofício quando houver cancelamento da inscrição. Isso aqui está lá no artigo 40, inciso 2, tá? Inciso 2. Gabarito da questão, portanto, ele que é a correta, já é a nossa letra A. Letra B. Vamos ver o que está errado aqui. É possível a aplicação de suspensão da inscrição por até 120 dias. Não é possível, não. É até 90 dias. Tá? É até 90 dias. Da imposição de qualquer penalidade caberá recurso sem efeito suspensivo. Não é sem efeito suspensivo, é com efeito suspensivo, tá? Com efeito suspensivo. No prazo de 30 dias a contar da data da decisão. Beleza?
Da imposição de qualquer penalidade, caberá recurso com efeito suspensivo. Agora sim, no prazo de 45 dias. Não, 30 dias. 30 dias. A contar da data da decisão. Não caberá recurso com efeito suspensivo de ofício quando houver suspensão da inscrição. Não. Quando houver suspensão da inscrição e também cancelamento da inscrição, vou baixar aqui um pouquinho, caberá de ofício, caberá recurso de ofício, ex ofício. Ok? Beleza. Então, gabarito da questão, letra A, 75, letra A. Vamos seguindo. 76. Em conformidade com o artigo 12 do decreto 81.871, constitui receitas do Conselho Federal. A percentagem de 20% sobre as anuidades e emolumentos arrecadados pelos conselhos regionais. Essa aqui está correta. A renda patrimonial, correta. As contribuições voluntárias, correta. As subvenções e dotações orçamentárias, correta. Ok, todas estão corretas. Gabarito da questão, letra D. Isso está lá no artigo 12 do decreto. Ok? Então, 20% sobre as anuidades e emolumentos arrecadados pelos conselhos regionais. Os conselhos regionais vão arrecadar essas anuidades e esses emolumentos, tá? E vai passar para o COFES 20%. Então, o CRECE, os conselhos regionais, vão ficar aí com 80% das anuidades e emolumentos, tá? Ok. Vamos... Não caia na pegadinha que eles gostam de colocar, que é 20% sobre anuidades, emolumentos e multas. Não, multas não. Multas é receita exclusiva do Conselho Regional. Ok? Vamos para a questão número 77. Então, todas estão certinhas aí, né? 77. Vamos lá. Compete ao Conselho Regional. Mais um aí de competência, né? Compete ao Conselho Regional. Promover perante o juízo competente a cobrança das importâncias correspondentes a anuidades, multas e emolumentos, mesmo sem a tentativa de cobrança amigável. Essa questão está errada, essa alternativa está errada, porque não é sem a tentativa, é com a tentativa de cobrança amigável, tá? Com a tentativa. Lá fala em esgotados os meios de cobrança amigável, tá? Então essa aqui tá errada. B. Baixar normas de ética profissional é competência do Conselho Regional? Não. Cai demais. Baixar normas de ética profissional é uma competência do COFES. Tá? Tá errado essa aqui também. Autorizar a sua diretoria a adquirir e honorar bens. Essa aqui também está errada, porque autorizar a sua diretoria a adquirir e honorar bens também é uma competência do COFES. Ok?
elaborar contrato padrão para os serviços de corretagem de imóveis e observância facultativa pelos inscritos. Ora, essa aqui está errada, porque não é facultativa, observância obrigatória, tá? Obrigatória. Tá lá no artigo 10. Todos esses aqui vão estar no artigo 10, tá? Essa competência do Conselho Regional. Decidir sobre pedidos de inscrição. Tá errado. Decidir sobre os pedidos de inscrição de corretores de imóveis de pessoas jurídicas. Corretíssimo, né? Gabarito, letra E. Tá lá no artigo 16, inciso 9. Que beleza de questão. Ok? Ok. Vamos para a próxima questão, número 78. A Lei 6.530, dispõe que é competência do Conselho Regional, aplicar sanções disciplinares aos corretores de imóveis e pessoas jurídicas que desrespeitam a lei. De fato é. A lei fala isso. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta uma dessas sanções. Bom, advertência verbal é uma, não há de se falar em advertência escrita, aqui é a verbal, tá? Expulsão não existe, cassação não existe. Gabarito da questão, letra D, advertência verbal, né? Aqui tem mais a censura, mais multa, mais suspensão, mais cancelamento. Ok? Já vimos isso, tá? Já vimos isso bastante aí. Então, gabarito, letra D. Vamos para a próxima questão, número 79. A inscrição do corretor de imóveis e da pessoa jurídica deverá ser efetuada na entidade de classe a que todos os profissionais corretores de imóveis estão submetidos. De acordo com a resolução do COFES, do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, a inscrição será efetuada no... Veja bem, essa aqui, ele está falando da resolução 327 de 92. Resolução 327 de 92, que trata da inscrição, que vai ser objeto do nosso próximo não, mas eu acho que no módulo 3 ou 4 que nós vamos tratar dessa resolução. Muitas questões também, tá? Mas aqui dá para saber tranquilamente que a inscrição será efetuada no Conselho Regional da jurisdição, tá? Como eu disse antes, várias vezes eu disse antes, a pessoa física ou pessoa jurídica, quando ela quer fazer inscrição, ela vai no Conselho Regional, no CRES, tá? Ela vai no Conselho Regional, leva a documentação, faz o pedido de inscrição, esse processo de inscrição vai para o plenário do CRES, lá vai ser aprovado e eles vão dali vai sair um número de inscrição para o corretor, para a pessoa jurídica iniciar os seus trabalhos, ok? Então, beleza. Vamos, gabarito letra B, Conselho Regional da Jurisdição. Tá? Vamos para a questão número 80. Rapaz, já fizemos 80 questões aí, tá? Vamos seguir forte aí nessa caminhada aí, tá? Não faz parte do elenco das sanções disciplinares aplicáveis aos corretores de imóveis pelo Conselho Regional. Notem aqui que ele já está falando que quem aplica essas sanções é o Conselho Regional. Já trouxe essa informação para a gente. A advertência, então, ele está querendo saber aqui,
Não faz parte, né? Não faz parte, não faz. Advertência verbal faz parte. Advertência através de edital publicado na sede do Conselho Regional onde ocorreu a infração. Meu Deus do céu, né? Gabarito, letra B. Tranquilo e sereno. A multa faz parte. A suspensão de inscrição até 90 dias, ok. E o cancelamento da inscrição também, né? Com apreensão da carteira profissional. Isso está lá no artigo 21 da lei. Ok? Questão número 81. Questão número 81. Assinale a alternativa que contém uma afirmação verdadeira. A intermediação na locação de imóveis. A intermediação na locação de imóveis não poderá ser exercida por pessoa jurídica. Nossa, uma hora dessa, né? Veio uma questão bem tranquila dessa, né? Está lá no artigo 3º do decreto. Claro que não, né? Intermediação e locação de imóveis poderá sim ser exercida por pessoa jurídica. Essa aqui está errada. Só em determinados impressos relativos à atividade profissional de corretor de imóveis deverá constar o seu número de inscrição. Só em determinados impressos não. Em todos os impressos relativos à atividade profissional deve sim constar o seu número de inscrição. Essa aqui está errada, tá? Essa está errada. Isso está lá no artigo 4º. Artigo 4º do decreto. Não é vedado ao corretor de imóveis anunciar publicamente proposta de transação a que não esteja autorizado através de documento escrito. Está errado, né? Está errado. É vedado sim. Se ele não tiver autorização por escrito, ele não pode anunciar publicamente essa proposta de transação, ok? Então está errado aqui. Está errado aqui. Vamos agora, aqui está no artigo 39.3. Vamos agora para a letra D. O corretor de imóveis não poderá receber cumulativamente uma multa e uma outra penalidade como sanção disciplinares. Vimos que a multa, deixa eu tirar isso aqui. Está errado isso aqui, não é esse artigo não. Vimos que a multa é a única penalidade que pode cumular, que pode ser aplicada em conjunto com outra sanção disciplinar, ok? Então esse aqui também está errada, e o gabarito da questão deve ser a letra E. Tem que ser, né, gente? Compete aos conselhos regionais decidir sobre o pedido de inscrição de pessoa jurídica. Lindo e maravilhoso. É isso mesmo, isso está lá no artigo 16, tá? No artigo 16. Beleza. E aqui ele colocou, compete aos conselhos regionais sobre o pedido de inscrição de pessoas jurídicas. E também mais pessoas físicas, né? Também. Pessoas físicas também. Beleza. Não deixa de estar certo, né? Gabarito da questão 81 é a letra E. Vamos para a próxima questão. Questão 82. Vamos que está acabando, hein? Está acabando. 82. Qual alternativa abaixo não é competência dos conselhos regionais e sim do Conselho Federal? Ele quer uma competência do Conselho Federal. E eu já vou logo direto aqui em baixar normas de ética profissional. Essa é sim o gabarito da questão, porque trata-se de uma competência do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES. Ok? Vamos dar uma olhada nas outras. Expedir carteira de identidade profissional é do CRES. Decidir sobre os pedidos de inscrições dos corretores de imóveis de pessoa jurídica, CRES também, do Conselho Regional, a competência. Fiscalizar o exercício é tanto competência como finalidade do Conselho
os conselhos regionais, tá? Organizar e manter registro profissional das pessoas físicas e jurídicas inscritas também é competência do Conselho Regional, ok? Portanto, gabarito letra A. Baixar normas de ética profissional é uma competência do Conselho Federal. Vamos para a questão número 83. Qual é o tempo mínimo necessário? Qual é o tempo mínimo necessário de inscrição principal na respectiva jurisdição para que o corretor de imóveis possa ser membro do conselho? Ora, para ser membro do conselho, ele tem que ter um tempo mínimo de inscrição, tá? Naquela regional. E esse tempo mínimo nada mais é do que, já vimos bastante, dois anos, tá? Isso está no artigo 21, inciso 1. Beleza? Simples assim. Questão número 83. Não? 84. Professor, você já está ficando maluco, mas é muita questão, é legal. Vamos lá. CRECIMG 2018, agente fiscal. De acordo com a Lei 6.530 de 78, que dá nova regulamentação à profissão de corretor de imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização e dá outras providências, o corretor de imóveis é a pessoa jurídica inscrita nos órgãos de que trata a presente lei, é vedado. Podia colocar é vedado ao corretor de imóveis, 2 pontos, né? Beleza, ele faz isso para cansar a gente na hora da prova. Vamos lá, o que é vedado aí ao corretor de imóveis? Anunciar publicamente a proposta de transação, ainda que seja autorizado. Não é vedado, né? Se ele estiver autorizado, ele pode sim anunciar publicamente essa proposta de transação. Então essa aqui está certa. Então não é a que a gente quer errada. Fazer anúncio impresso relativo à atividade profissional mencionando o número de inscritos. Olha só. O número de inscritos, na verdade, é o número de inscrição, né? O número de inscrição aqui. Não é o número de inscritos. Enfim. Vamos colocar como certo aqui. Vamos ver as outras questões, tá? Anunciar imóvel loteado ou em condomínio mencionando o número de registro do loteamento ou da incorporação do registro. Mencionando, né? Mencionando pode, tá ok. Deixar de pagar a contribuição do Conselho Regional, salvo em caso de moléstia grave. Meu Deus do céu. Vamos ver a letra E. Auxiliar, ou por qualquer meio facilitar o exercício da profissão aos não inscritos. Bom, o gabarito dessa questão provavelmente é a letra E. O gabarito oficial, de fato, é a letra E. Agora, essa questão aqui é vedado deixar de pagar a contribuição ao Conselho Regional, salvo em caso de moléstia grave. Ficou meio estranho isso aqui, não tem nada na lei 6.530 que trata de deixar de pagar uma contribuição, né? Bom, eu mesmo assim eu marcaria a alternativa E, porque está bem mais completinha, né? Está bem certinha. Agora, deixar de pagar a contribuição ao Conselho Regional, salvo em caso de moléstia grave, é vedado deixar de pagar a contribuição ao Conselho Regional, salvo em caso de moléstia grave. Bom, em caso de moléstia grave, se ele comprovar lá, ele não vai precisar pagar essa anuidade, né? Provavelmente ele não vai nem exercer, então ele vai poder, a partir do pedido, né? Deixar de pagar a anuidade. Mas não tem nada na lei que fala, na lei 6.530 pelo menos não, tá? Depois eu vou até dar uma olhada nesse item D aqui, e qualquer coisa eu trago para vocês nas próximas aulas de questão aí, tá ok? Mas o gabarito aqui, com certeza, é a letra E. Questão número 85. Vamos lá.
de acordo com o decreto 81.871, que regula a lei 6.530, da nova regulamentação para profissão de corretor de imóveis, disciplina o funcionamento de seus órgãos de fiscalização e dá outras providências. Constitui receitas de cada conselho regional, exceto. Bom, ele está querendo saber aqui o que não é receita do conselho regional. Então, o gabarito da questão, bem tranquilo, é a letra A percentagem de 20% sobre anuidade e emolumentos, tá? Isso aqui está no artigo 18 do decreto, que fala que não é 20%, e sim 80%. Ele retém esse 80% que ele arrecadou com as anuidades e emolumentos e passa 20% para o Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Cada conselho regional vai fazer dessa forma. Cada conselho regional vai repassar 20% dessas anuidades e emolumentos para o COFES, ok? 20% ele vai repassar das anuidades e emolumentos. Gravem isso, tá? Gravem isso aqui. Anuidades e emolumentos. Multa não. Multa vai ficar aqui, todas as multas vai ficar para o Conselho Regional, porque é receita do Conselho Regional, a renda patrimonial, as contribuições voluntárias e as subvenções, dotações orçamentárias. Tá ok? Então, aí, a única que não é receita do Conselho Federal, do Conselho Regional, é a percentagem de 20%, que na verdade não é 20%, na verdade é 80%. Questão número 86. Vamos para 86. Compete ao Conselho Regional, exceto. O que não compete ao Conselho Regional aqui? Expedir carteiras de identidade profissional e certificado de inscrição. Isso aqui sim é uma competência do Conselho Regional. Baixar normas de ética profissional, olha só. Cansei de ver esse baixar norma ética. Se cair na prova vai ser ótimo demais. Competência do COFES, Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Eleger sua diretoria, tanto aqui está lá na competência dos CRES também do COFES, né? Arrecadar anuidades, multas e emolumentos, isso aqui é uma competência do Conselho Regional, tá? Homologar, obedecidas peculiaridades locais, tabelas de preços de serviços de corretagem para uso dos inscritos, elaboradas e aprovadas pelos sindicatos respectivos. Ok, isso aqui está lá no artigo 16 do decreto. Depois vocês vão dar uma lida lá, que trata das competências do Conselho Regional. Ok? Ótimo. Questão número 87. O pagamento da anuidade será realizado conforme resolução do COFES. Sim, exatamente. Tá? Mas aqui, até o último dia útil do bimestre de cada ano, até o último dia útil do trimestre de cada ano, até o último dia útil do quadrimestre de cada ano, até o último dia útil do semestre de cada ano, nenhuma das alternativas anteriores. Nenhuma resposta anterior. Isso aqui nós vamos encontrar no artigo 35, tá? Do decreto. Apesar dele estar falando conforme resolução, tem lá no decreto também, que será pago, né, no último dia útil vou colocar aqui de março, ou seja, até o último dia do trimestre de cada ano. Gabarito, letra B. Artigo 35 do decreto. Vamos dar uma olhada no artigo 35 do decreto, como está a redação. A anuidade, tá? A anuidade
85. A anuidade será paga até o último dia útil do primeiro trimestre de cada ano, salvo a primeira, que será devida no ato da inscrição do corretor de imóveis ou da pessoa jurídica. Então ele traz para a gente aqui que essa anuidade, toda anuidade, ela vai ser paga até o último dia útil do primeiro trimestre, né? Vai dar ali no finalzinho de março, né? Então, salvo a primeira. O que é essa primeira? Quando você vai fazer a inscrição. Quando você faz a inscrição, você vai pagar lá uma taxa de inscrição, tá? Mais a anuidade proporcional. Esse é um pagamento imediato. Depois, quando vier a próxima anuidade, aí você pode parcelar, pode pagar no cartão de crédito. Mas essa primeira, ela é à vista e será devida no ato da inscrição, tá? Essa aí paga na hora que faz a inscrição ali, já paga a anuidade proporcional. Se ele fizer a inscrição em julho, vai pagar a meia anuidade, mais ou menos assim, tá? Junto com essa taxa de inscrição, ok? Beleza, explicadinho, certinho. 87, a questão 87, né? Vamos para a questão 88, que fala acerca das competências do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais. Assinale a alternativa correta. Letra A. Compete ao Conselho Federal propor a criação de sub-regiões em divisões territoriais que tenham um número mínimo de corretores de imóveis. Olha, essa competência aqui, ela é do Conselho Regional. O Conselho Regional que vai propor essa criação de sub-regiões e divisões territoriais, tá? O COFES vai aprovar e decidir ali qual a sede de cada região ou sub-regiões, enfim. Mas quem propõe essa criação é o Conselho Regional, tá? Então aqui está falando que é o Conselho Federal, essa questão já está errada, beleza? Compete ao Conselho Federal fixar as multas, anuidades e emolumentos devidos aos Conselhos Regionais. Gabarito da questão, letra B, lindo e maravilhoso. Compete sim ao Conselho Federal fixar as multas e anuidades e emolumentos, tá? Devido aos Conselhos Regionais. Mas quem arrecada essas multas, essas anuidades e emolumentos, grave, é o Conselho Regional que vai fazer essa arrecadação. O Conselho Federal vai apenas fixar as multas e anuidades e emolumentos, tá bom? Mas aqui então tá certinho, gabarito da questão letra B. Vamos ver o item C. Compete aos conselhos regionais elaborar contrato padrão para os serviços de corretagem de imóveis de observância obrigatória pelos inscritos. Não compete ao Conselho Regional, compete sim ao Conselho Federal. Compete ao CONFES, tá? Compete aos Conselhos Regionais baixar normas de ética profissional. Como cai isso aqui? Vimos que não. Isso aqui é uma competência do COFES. Portanto, gabarito da questão, essa aqui está errada também, e essa aqui, gabarito da questão, letra B de bola, ok? Vamos para a questão número 89. 89 é a nossa última questão. Constitui tipos de sanções disciplinares previstas expressamente na Lei 6.530, exceto, eu já vou marcar logo a letra A, porque a advertência não é por escrito, é uma advertência verbal, tá? E aqui a censura tá ok, a suspensão da inscrição até 90 dias tá ok, e o cancelamento da inscrição com apreensão da carteira profissional ok. Como nas outras, na outra questão, eu vou colocar a alternativa E, porque também a multa também é uma sanção disciplinar prevista expressamente na Lei 6.530. Galera, com isso a gente finaliza o módulo 1, tá ok? Fizemos aí 89 questões acerca da Lei 6.530 e também do Decreto 81.871. Bastante questões.
nós ainda vamos ter aí por volta de umas 150 questões pela frente, tá? Dividida em assuntos de resoluções. Vamos, na próxima aula, já dar início ao módulo 2, que trata da resolução 1065 de 2007, tá? Que trata aí dos anúncios publicitários, nome fantasia de pessoa jurídica, nome de pessoa física, tudo, explicar tudo direitinho para vocês aí, ok? Espero que tenha gostado desse módulo 1, tá? Pode colocar aí nos comentários aí se vocês acharam que eu fui muito rápido, se achou que eu fui muito devagar. A opinião de vocês aí é muito importante para mim, tá ok? Para a gente tentar aí adequar o melhor possível aí. Eu acredito que essas questões aqui, na parte da matéria específica da prova lá, já tem aí 70% a 80% das questões vocês conseguem gabaritar. Isso eu acredito mesmo. Com as resoluções aí, nós vamos chegar aos 100% dessas matérias específicas aí, tá? Tanto da Lei 6.530 como do Decreto 81.871. Fizemos aí só questões de concursos anteriores, vem caindo, quase a maioria esmagadora aí foi da própria redação da lei. Então, o que eu sugiro sempre aí para vocês é a leitura da Lei 6.530, do decreto e também das resoluções, né? As resoluções, a partir de agora, vai ser só questões das resoluções aí. E é isso aí. Agradeço a todos aí, muito obrigado a todos que estão com a gente aí. E vamos agora para o módulo 2, fazer mais bastante questões aí, tá ok? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima aula e próximo módulo.